Hoje nós vamos falar sobre o processo de individuação. Quando falamos em individuação, estamos falando no processo de desenvolvimento da personalidade. O objetivo do processo de individuação, descrito por Carl Gustav Jung, é que o indivíduo se torne quem realmente é, que atinge o seu potencial. Anteriormente, essa ideia já havia sido postulada por Píndaro. Ele dizia: torna-te quem és. Aristóteles afirmava que a coisa criada tem em si a forma que lhe é única e a vida deveria conduzir a essa forma própria. Assim como a semente do carvalho tende a realizar o potencial que existe nela em germe, crescer e transformar-se na árvore, o mesmo acontece com o homem quanto ao corpo e ao psiquismo. O processo de individuação é considerado por Jung como a forma universal de desenvolvimento psicológico individual, ou seja, ele é inerente ao ser humano, é instintivo. A partir da observação de um grande número de pacientes e estudando por volta de 80 mil sonhos, foi que Jung concluiu que os sonhos são parte de uma única e grande teia de fatores psicológicos. Eles parecem obedecer a uma determinada configuração ou esquema que ele chamou de individuação. É importante destacar que para Jung, no decorrer do processo de individuação, a pessoa pode subjetivamente sentir que o desenvolvimento está sendo conduzido por uma intervenção ativa e criadora. Essa percepção é possível principalmente quando a pessoa presta atenção nas sincronicidades, quando observa suas imagens internas, principalmente quando analisa os seus sonhos. A pessoa pode perceber que existe uma realidade interior profunda que tenta ajudá-la a alcançar o seu desenvolvimento. Durante um processo de análise, de um processo de arte-terapia, observamos a ação de uma espécie de tendência reguladora ou direcional e que o inconsciente inteligentemente busca a compreensão de atitudes conscientes, nos enviando mensagens para que nos conscientizemos de nossos aspectos inconscientes. Foi esse processo que Jung percebeu acontecendo nele mesmo e descreveu no famoso Livro Vermelho, publicado no Brasil em 2010. Neste livro, temos acesso a imagens e imaginações ativas do próprio Jung e ao estudo no qual ele procura compreender o que essas imagens, pinturas e desenhos significam. Através desse trabalho, ele afirma que pôde recuperar sua alma e superar o mal-estar contemporâneo de alienação espiritual. O conteúdo deste livro é muito importante, pois demonstra parte do processo de individuação do próprio Jung. O centro organizador e integrador que comanda a regulação, que é a fonte, o inventor das imagens, dos sonhos, foi denominado por Jung de self, um arquétipo psíquico. Esse processo de desenvolvimento não é linear, é um movimento em circunvolução que conduz ao self, à realização da totalidade individual, com a integração de todos os aspectos da personalidade originária. Em suma, individuação quer dizer tornar-se indivíduo, aquele que não se divide. Implica tornar-se si mesmo, ou seja, aquilo que de fato se é. Acontece a integração do mundo da consciência com o mundo do inconsciente. O inconsciente, para Jung, possui um potencial criativo e interpretativo. Então, a jornada da individuação só pode ser empreendida por meio de uma comunicação viva com os conteúdos do inconsciente. É preciso que haja um equilíbrio entre os opostos inconscientes, persona, sombra, ânimos, à consciência, resultando em uma personalidade integral. O ego é, então, assimilado ao si mesmo. É necessário também distinguir individuação de individualismo.
Este representa um centramento no eu, no ego. Pelo contrário, com a autorrealização através da individuação, com o despertar para um encontro de um modo de vida mais satisfatório, para um novo nível de consciência, já não são mais os conflitos do ego, de seus próprios desejos que movem o ser. O indivíduo se preocupa mais com as questões fundamentais, coletivas, morais, filosóficas e religiosas. No entanto, no processo de individuação, é necessária a participação ativa do ego consciente. É uma jornada que requer empenho, engajamento e coragem. Como nos contos e nos mitos, é necessário o sacrifício e a morte do que já não serve mais para se viver uma vida plena, inteira, e não correr o risco de se viver uma vida sem sentido. Então, gratidão, fiquem com Deus e até breve.